Olá, aluno e alunas Erenska, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente poder fazer uma revisão de todo o conteúdo, né, em relação ao reino Plantae. Né? Então, como vocês sabem, nós estávamos nesses últimos dias, né, trabalhando sobre esse reino, né, conhecer um pouco, e hoje, né, eu vou, através dessa aula, né, poder, né, abranger todos os grupos e todas as suas características, né, para que a gente possa acrescentar aí no nosso conhecimento. Então, dando continuidade, né, às nossas aulas, hoje a gente vai ver, né, sobre o reino Plantae. Então, como vocês já estão sabendo, né, todos os seres incluídos, né, nesse reino, eles vão ser eucariontes, certo? Então, no caso, vão possuir células, né, constituídas por uma membrana nuclear, uma carioteca. Vão ser pluricelulares, então não existem plantas, né, unicelulares. E também vão ser autótrofos, né? Isso quer dizer o quê? Que eles produzem seu próprio alimento. Então, isso é uma característica que diferencia, né, dos outros seres vivos. Onde os fungos, antigamente, eles eram constituídos, no caso, eram considerados, né, como plantas. Só que o que acontece? Os fungos, eles são heterótrofos, né? Então, esse fato, né, fez com que os fungos, eles fossem, né, retirados desse reino. Então, aqui, esse fato deles serem autotróficos, né? Então, a gente vai analisar aqui uma célula vegetal, onde nós temos característica onde nós não encontramos na célula animal. Então, nessa célula vegetal, né, a gente identifica a parede celular, né? Além da membrana plasmática, nós temos a parede celular. E aí nós vamos identificar umas estruturas, né, que a gente chama de cloroplastos, né? Então, essas estruturas, elas abrigam, né, um pigmento, que é a clorofila, onde essa clorofila, ela faz a função, não é, de captar, né? Então, elas são, no caso, ela é receptora, né, da energia luminosa, certo? Então, é a partir dessas estruturas que as plantas, elas realizam a fotossíntese. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem de microscópio, né? Então, onde a gente vê os cloroplastos, né, na célula vegetal. Então, se a gente pegar uma folha e for analisar ela em microscópio, a gente vai identificar, né, a parede celular dessas células e vai identificar, né, vários cloroplastozinhos no interior dessa célula. Né? Então, esses cloroplastos, eles vão conter, né, a clorofila. Bem, pessoal, aqui nós temos a representação simplificada do processo de nutrição vegetal, né, onde vocês vão observar, né, dois processos que nós vamos ter, né, nessa imagem, onde nós vamos ter a fotossíntese e também nós vamos ter a respiração vegetal. Então, nesse caso, no processo de respiração, vai ocorrer o quê? A absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Sendo que o processo, né, pelo qual essas plantas elas obtêm seu próprio alimento, né, é a fotossíntese, onde vai ocorrer o quê? O processo de absorção de água e sais minerais, né, no caso eles vão ser capturados, né, pelas raízes, vão ser encaminhados e distribuídos, né, pelo xilema para todas as partes da planta. No caso, gente, o xilema é o vaso condutor de seiva bruta, né? No caso, essa seiva bruta, água e sais minerais, a gente chama, no caso, de seiva bruta. E ela é encaminhada pelo xilema. E aí, gente, uma parte da água, né, que é absorvida, no caso, ela evapora pelas folhas, através de uma estrutura que a gente chama de estômatos. Né? Então, o que é que vai acontecer também? A absorção de gás carbônico, né, o CO2, né? E aí, lá naquelas estruturazinhas que eu expliquei para vocês, né, nos cloroplastos das células lá das folhas, vai ocorrer o processo de captura de energia luminosa, né? Então, a planta usa o gás carbônico, a luz e a água para fazer a fotossíntese. E esse processo vai liberar o quê? Oxigênio, né? Então, o oxigênio vai ser liberado e também nós vamos ter, né, a glicose, que ela vai ser produzida na fotossíntese, né? No caso, essa glicose ela vai integrar
um outro tipo de seiva, que a gente chama de seiva elaborada, que no caso ela é distribuída por um vaso condutor, que a gente chama de floema, certo? E ela vai para toda a planta, né? Então, o produto da fotossíntese, né, é a partir de todo o processo, ela elimina o oxigênio e também vai eliminar também, no caso, a glicose, né, que vai nutrir toda a planta. Realiza um processo de respiração, ok? E aí, quais são os representantes do reino plantário? Então, nós temos as plantas sem sementes, que no caso são briófitas e pteridófitas. Então, briófitas quem são? Musgos e hepáticas. E as pteridófitas são samambaias e avencas, né? São exemplos. E as plantas com sementes, que no caso são gimnospermas e angiospermas. Então, como eu tinha explicado a vocês anteriormente, gimno vem de nu, ângio vem de proteção. Então, gimno é espermas, no caso que é semente, no caso é a semente nua. Então, um exemplo, nós temos o pinheiro do Pará, né? E as angiospermas, né? Qualquer planta que produz fruto. Então, mangueira, cajueira, laranjeira, abacateira. Então, todas essas plantas são classificadas como angiospermas. Por quê? Porque elas apresentam um fruto. E nesse fruto, a semente, ela sempre é protegida, né? Então, no caso das angiospermas, as sementes elas vão ser protegidas pelo fruto, ok? E aí nós temos algumas representantes, né, de cada grupo. E aí, né, aqui é uma sequência evolutiva, né? Então, a evolução ela diz que as plantas elas, no caso elas apareceram a partir de águas verdes, né? Então, primeiro veio as briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e depois as angiospermas. Então, acredita-se que os vegetais evoluíram, né, a partir de um grupo de algas pluricelulares. Então, as águas não possuem raiz, caule e nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois, por serem aquáticos, elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável. Então, aqui nós temos, né, para a gente relembrar um pouco sobre os vasos condutores de seiva, certo? Então, para que a gente entenda, ocorre a absorção pela raiz. Esse, no caso, como eu estava falando para vocês anteriormente, a seiva bruta, ela é encaminhada, né? Lá nas folhas ocorre o processo de fotossíntese, né, onde vai ter os cloroplastos. Ocorre o processo de produção da seiva elaborada. Essa seiva elaborada vai ser voltada novamente no caso, os vasos condutores, né, de seiva elaborada, que a gente vai chamar de floema, ok? Então, esse corte aqui é um corte, né, e a gente observa através de microscópio, quando a gente vai identificar os vasos dos xilemas, que são esses que vão estar no interior, certo? E o que estão ao redor vão ser os vasos condutores de seiva elaborada, ok? Então, no decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como os órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que agora estão no solo, epiderme com revestimento para impedir a desidratação, células especiais chamadas de estômatos que permitem, né, a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Então, essa é uma imagem, quando a gente identifica, né, na folha, certo? Então, é lá na folha que a gente vai encontrar esses estômatozinhos, certo? Então, se a água, ela absorve uma quantidade de água, né? A planta, no caso, absorve uma quantidade de água, ela não precisa, então ela vai eliminar através desses estômatozinhos, né, o excesso de água através de vapor, certo? Então, vai ser eliminado no ambiente essa água que está em excesso nessa planta. E aí a gente vai conhecer esse grupo novamente, certo? Só para a gente se aprofundar e aí entender melhor sobre essas plantas, as briófitas. Então, acredito que vocês já viram muito elas, né? Elas aparecem, né, em muros, em pedras, né? Então, principalmente nesse período, certo? Por que principalmente nesse período? Porque é um momento, né, que a umidade ela tá alta, onde nós temos a maior quantidade de água e essas plantas elas dependem dessa água para fazer o processo de reprodução. Então, por isso que quando a gente passa pelo momento de seca, elas desaparecem um pouco, né? Então, elas somem um pouco,
porque elas necessitam da água para o processo de reprodução. E aí nós temos mais imagens, né? Só para vocês identificar aqui, nós temos uma réguazinha, a gente vê, né, 2 centímetros, né? Então, para vocês verem quanto pequena essas plantas são, né? Então, mais aqui, mais algumas imagens, né, onde nós temos essas plantas que são classificadas como briófitas. Então, quais são as principais características das briófitas? Né? Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Não produzem flor, semente e nem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos, né? São avasculares. Como eu tinha falado anteriormente, né, até uma das questões da semana passada foi sobre, né, essa característica das briófitas. Então, eu espero que vocês não esqueçam mais, né? Então, as briófitas, elas são avasculares. Então, a água é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula. Então, pelo fato delas não terem vasos condutores de seiva, né, então elas passam de célula a célula por difusão, né? Então, não apresentam tecidos de sustentação, né? A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Então, depende da água do meio ambiente para fecundação e possuem gametas flagelados. O gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Uma plantinha é o gametófito masculino e a outra plantinha é gametófito feminino. Vejam só, guardem esse conceito, né? Então, quando a gente fala dioico, é porque os indivíduos eles têm sexos separados. Monóico é quando o indivíduo ele tem os sexos, né, em um indivíduo só, certo? Então, no caso das briófitas, vai ter a plantinha feminina e a plantinha masculina, certo? Então, infelizmente, né, a gente não pode fazer essa observação, sempre eu faço isso em sala de aula, mas, né, eu vou mostrar aqui algumas imagens e aí para que vocês entendam melhor, certo? Então, no caso da feminina, ela vai possuir essa estrutura. Então, essa estrutura, né, a estrutura do músculo. Então, como eu disse a vocês, eles não possuem nem raiz, nem caule e nem folha. E aí a gente classifica como rizóide, cauloide e filóide, ok? Então, o gametófito feminino, certo, gente? Então, ele vai ocorrer essa estrutura quando ocorrer o processo de reprodução, certo? Eu vou mostrar mais na frente a vocês. Então, os rizóides, cauloide, filóide, e isso aqui a gente chama de esporófito. Então, é onde esse esporófito ele é dividido em haste e cápsula, certo? E aí, nessa cápsula é onde vai estar os esporozinhos que vão ser liberados, né, a partir depois da fecundação. Então, vamos lá. Há mais uma imagem para que vocês observem, né, esses musgozinhos. E aqui o ciclo de vida. Então, gente, o que é que vai acontecer? Né? Como eu disse a vocês, os gametófitos, eles são dioicos. Então, tem o gametófito masculino e tem o gametófito feminino. E aí, o que é que acontece? No gametófito feminino, nós vamos ter uma estrutura que a gente chama de osfera. E dentro dessa osfera, nós vamos ter o óvulozinho, certo? E aí, no gametófito masculino, ele vai produzir uma estrutura, um gameta, né, no caso, que a gente vai chamar de anterozoide. E aí, por que essas plantas precisam de água? Gente, a água faz com que, né, então, quando bate a água, esse anterozoide, ele vai nadando, né, nas gotículas de água até a osfera. Então, por isso é a necessidade da água, ele não consegue se reproduzir se não tiver a água. E aí, pessoal, no caso, quando o anterozoide chega na osfera, ocorre o processo de fecundação, certo? E aí nós vamos ter quem? O embrião, né? Onde vocês estão vendo aqui em seguida. Formou o embrião, vai se formar o esporófito, que é aquela estruturazinha que eu mostrei a vocês. E nessa cápsula,
né, vai conter esporos que vão cair no solo e vão dar origem a novos gametófitos, tanto o feminino quanto o masculino. E aí, em seguida, nós vamos ter as pteridófitas, né? Então, acredito que todo mundo já viu uma samambaia. E as pteridófitas, né? Nós temos aí a samambaia, o xaxim, né? Então, xaxim as pessoas gostam, utilizam até para fazer caqueira, né? Tem aquelas caqueiras que tem tipo umas raízes. Então, no caso, né? As pteridófitas, no caso o xaxim, ele é um tipo de pteridófita. Então, aqui tá mostrando, né, os sorozinhos que eu vou explicar a vocês, né? Vocês pegar um avenco, vocês olham assim embaixo da folha e vocês vão ver que eles vão ter uns pontinhos pretos. Aqueles pontinhos pretos, gente, a gente chama de soros. Aqueles soros, eles são processos, né, onde eles ocorre no caso, a reprodução, né, dessas plantas. E aí, quais são as principais características dessas plantas? Então, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas, né? Então, possui raízes, caules e folhas e são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Então, eu disse a vocês que eu teve até a questão da semana passada, que ela falava o quê? Possui vasos condutores de seiva, mas não possui semente. Então, as plantas que não possuem semente, mas possuem vasos condutores de seiva, são as pteridófitas, ok? A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas, né? Então, os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação, os gametas masculinos são flagelados. Então, também, ainda no caso dessas plantas, elas necessitam, né, da água para fazer o processo de reprodução. Então, aqui nós temos um ciclo de vida das briófitas e um ciclo de vida, né, das pteridófitas. Certo? Então, o que é que acontece? Elas têm semelhanças pelo fato delas dependerem da água para fazer com que esse processo, né, por conta desses gametas serem, né, precisarem da água para fazer o processo da fecundação, né? Então, no caso das pteridófitas, o que é que vai acontecer? Né? Vai formar, no caso, vai ser liberado, né, os esporos, vai formar uma estrutura que a gente chama de protálamo, certo? Onde dentro desse protálamo, que é essa estrutura que parece um coração, né? Vai ter a estrutura onde vai ter a osfera e vai ter a estrutura que vai ter os anterozoides, certo? E aí, só que para os anterozoides chegarem até a osfera, certo? Que no caso a osfera vai ficar bem aqui, essa estruturazinha que vocês estão vendo aí, né? Que tem um pontinho vermelho. Aqui é a osfera. Bem, gente, essa estrutura onde a gente encontra a osfera, a gente chama de arquegônio. E a estrutura onde a gente vai encontrar os anterozoides, a gente vai chamar de anterídeo. Então, após a fecundação, vai ocorrer a formação de um zigoto. Esse zigoto, né, vai dar origem a um esporófito jovem, né, no caso. Quando a gente observa, né, aquelas... No caso, quando você vê, né, numa samambaia, por exemplo, numa avenca, né, onde você vai ver aquele brotozinho. Então, esse brotozinho, né, ele vai tipo desenrolando, certo? Ele desenrola e dá origem, né, a samambaia. Então, aqui embaixo está uma imagem, certo? Onde vocês vão observar os sorozinhos, aqueles pontozinhos que tem embaixo da folha, né, dessas plantas. Então, aí vocês vão observar que a partir desses pontozinhos cai, forma essa estrutura do protálamo, vai formar essa estrutura, ocorre fecundação e dá origem, né, a uma planta jovem, ok? E aí nós temos as diferenças, certo, gente? Então,
quem tá em vermelho, né? Vocês podem até tirar um print aí e depois fazer as anotações para vocês, onde as diferenças estão em rosazinho, né? Então, briófitas são avasculares, possuem pequeno porte e possuem rizoide, cauloides e filóides. As pteridófitas são vasculares, possuem grande porte e possuem raiz, caule e folhas. No caso, não possui sementes nem flores e dependem da água, né, para o meio da reprodução. Isso aí não são diferenças, né, essas são características que eles têm iguais. E aí nós vemos as gimnospermas, certo? Então, as gimnospermas, elas são as primeiras plantas que apresentam sementes, ok? Então, essas plantas, elas apresentam sementes, mas são sementes nuas. Curiosidade. Qual a maior árvore do mundo? Você sabe? Então, vamos lá. É uma gimnosperma, né? Ela chama de sequoia gigante, certo, gente? Então, essas plantas são as plantas maiores do mundo, né? Então, só para vocês entenderem, né? A altura ela pode chegar até 80 metros e a circunferência da base 31 metros. Então, é uma planta gigante. Só para vocês observarem, né? Então, uma sequoia aí caída no chão, fizeram um buraco, né? E para uma passagem de carro. Então, só para vocês observarem o quanto ela é gigante. E aí, gente, os estróbilos, eles vão ter uma estrutura, né? Que a gente chama de flores rudimentares, né? Uma flor rudimentar. Por quê? Né? Porque nós vamos ver essa aqui, um pinheiro do Paraná, né? E a pinha, que eu tenho falado para vocês, né? Que essas são as estruturas de reprodução dessas plantas, né? Então, aqui como vocês estão vendo, aqui tem uma pinha fecundada, no caso já está eliminando as sementes, e eu vou explicar a vocês como é que é o processo de reprodução. As cicas, né? E os ciprestes, né? Também são gimnospermas. Então, aqui a sequoia, nós temos, né, estróbilos femininos e os de baixo, estróbilos masculinos. Então, são vários tipos de estróbilos, certo? Dependendo de cada planta. E aqui nós temos as principais características, né, dessas plantas. Então, são plantas vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte, possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes, certo, gente? Então, o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de frutos. Os gametas são produzidos no estróbilos, certo? Os gametas masculinos não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para a polinização, no caso, por isso são polinizados pelo vento, né? Então, quem faz o processo de polinização dessas plantas é o vento, certo? Então, foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente ambientes terrestres, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas em uma proteção contra desidratação. Então, o processo, né, o ciclo de vida desses seres, né? Então, uma planta adulta, aí vai ter numa planta o estróbilo feminino e o masculino. Através do vento, o grão de pólen chega até o estróbilo feminino. A partir da fecundação, certo, do estróbilo feminino ao desenvolvimento do embrião, certo? Esse embrião vai ficar dentro dessa semente, certo? Vai ser eliminada, vai cair no solo e vai dar origem, né, a um pinheiro jovem. Então, tá aqui, né? Então, ocorre essa fecundação, o grão de pólen, ele chega até a osfera, onde vai ter o tubo polínico, né? E nós vamos encontrar o óvulozinho. E aí, pessoal, a semente, ela é eliminada e ocorre a germinação. Né? Então, só para vocês entenderem, aqui em cima nós temos um estróbilo feminino já fecundado e aqui embaixo nós temos a semente, né, cortada. Então, esse de amarelozinho que vocês estão vendo aqui é o embrião,
certo? Então, já ocorreu o processo de fecundação e tem um embriãozinho. Então, essa semente, ela cai no solo e ela dá origem a uma nova planta. Em seguida, nós temos as angiospermas, né? Então, essas plantas, elas são aquelas que apresentam flores e vão apresentar ovários, que esses ovários, eles vão dar origem aos frutos. Então, nós temos aí, então, todos os tipos de frutos, né, vão ser caracterizados pelo grupo das angiospermas. Então, quais são as principais características? São vasculares, né? Então, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Né? Então, uma diferença entre as gimnospermas vai ser o fato deles terem flores, né, e frutos, certo? Também não necessita da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem néctar, né, uma solução que é açucarada, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que atrai animais, como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Então, da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente. Então, após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em um fruto com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. Então, ele é, no caso, né, o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de sementes. Então, tem animais que eles se alimentam do fruto e eles fazem a dispersão dessas sementes, né? Então, quando eles eliminam, né, essa semente através das suas fezes mesmo, morcegos, pássaros, eles fazem a disseminação e aí vão nascer outras plantas, né? E aí nós temos, né, que quiser tira um print, aí, as semelhanças e as diferenças, né, entre as gimnospermas e angiospermas. Então, eu vou deixar bem frisado as diferenças entre esses grupos, né, porque a gente sabe que eles possuem sementes e também essas outras questões aqui que estão em preto. Os que estão em rosa vão ser as diferenças que essas plantas vão apresentar. Então, no caso, a estrutura reprodutora das gimnospermas é os estróbilos, né? Então, no caso das angiospermas, a estrutura reprodutora é quem? A flor, certo? Os gametas são produzidos no estróbilos. No caso das angiospermas, vão ser produzidos lá na flor. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. No caso das angiospermas, né, por conta que as flores vão possuir o néctar, né, produzir o néctar, vão atrair animais que fazem essa polinização, né? Então, as flores não possuem ovários, portanto, não produzem frutos. A semente é nua, né? Então, no caso, as flores possuem ovários que, após a fecundação, se transformam em frutos com a semente dentro. Né? Então, aqui está o ciclo de reprodução das gimnospermas, onde a flor é o órgão reprodutor, né? Onde geralmente ele vai ser monóico nessa estrutura aqui, onde vai ter tanto a estrutura reprodutora masculina quanto a feminina. Ocorre o processo de polinização, o grão de pólen cai no tubo polínico, chega até o ovário, onde ocorre o processo de fecundação. Ocorreu fecundação, nós vamos ter um embriãozinho e aí o ovário ele vai se transformar no fruto, né? Então aqui nós vamos ter, e em seguida nós vamos ter a semente, que essa semente novamente ela é no solo e ocorre o processo de germinação. Né? Aqui só para a gente entender a estrutura da flor, onde nós vamos ter o receptáculo, né? Aquela estrutura verdezinha que tem no talo da flor. As sépalas, né, aquela verdezinha que segura as pétalas. Aí, em seguida, nós temos as pétalas, que geralmente essas pétalas são coloridas, né? Então, cada flor, ela vai ter, né, a sua pigmentação, né? E aí, nós vamos ter as estruturas reprodutoras, né? Então, onde ocorre a produção, né, dos gametas. Então, o masculino, a gente vai chamar de antera.
Então, essa antera, ela vai ter a estrutura onde vai ter a produção de grãos de pólen, né? Então, a gente vai chamar de androceu, né? Que vai ter a antera e o filete, que é essa estruturazinha aqui que vocês estão vendo. Essa estrutura é o órgão masculino, certo, gente? Então, formado pelos estames, que são compostos de filetes e antera, né? Os estames. E o gineceu, que é essa outra estruturazinha, que é o órgão feminino, formado pelo estigma, estilete e o ovário, que é onde vai ter, dentrozinho do ovário, o óvulo, né? Então, esse tubo polínico, né? No caso, que é o estilete, o estigma é a abertura, tem o tubo polínico que vai chegar até o óvulozinho lá no ovário, ok? Então, nós temos aí uma famosa que o pessoal chama de pampoula, né? Ou hibisco. Agentes polinizadores, né? Que são, no caso, as borboletas, como eu estava falando para vocês. As abelhas e os morcegos, beija-flores, formigas, entre outros. Então, é bom frisar a importância desses animais, né? Então, há pouco tempo, teve uma até reportagem falando sobre a questão das abelhas, né? Que está morrendo muito a abelha. Então, pessoal, só para a gente finalizar, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque quando um animal, né? Então, a importância dos agentes polinizadores. Né? Então, quando a gente tira um ser vivo daquele ambiente, que ele faz parte daquele determinado ecossistema, né? Então, os impactos que são causados, né? Então, cada ser vivo ele tem sua função no ambiente. E aí, quando ocorrem essas interferências, atrapalha a outros seres, né? Então, muitas plantas necessitam desses agentes polinizadores e muitas pessoas não têm a consciência sobre isso, né? Então, borboletas, abelhas, morcegos, entre outros aí. Mas, se um desses animais são retirados, né, desse ciclo, vai ocorrer interferência nesse ambiente. Então, o ambiente ele vai sofrer consequências. Então, há um equilíbrio nisso. Então, é necessário que cada um, né, esteja lá com sua função, ok? E estou terminando minha aula. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês e estou sempre à disposição. Quem tiver dúvida é só entrar em contato. Então, fique com Deus e até a próxima.